Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos que estão neste momento adentrando. Eu quero trazer hoje um ensinamento sobre vida financeira. Eu queria trazer um tema bastante importante. De onde vêm as dívidas? Este assunto é de essencial importância a todas as famílias. É importante a todas as pessoas que, como cristãos, hoje não estão conseguindo viver uma vida satisfatória financeiramente. Estão endividados, estão com problemas gravíssimos, nome protestado. E eu gostaria de trazer uma palavra de orientação, uma palavra de Deus. Como sair das dívidas? Então, eu convido que você participe deste assunto, essa live com outros, que você possa repassar este assunto a outros e vamos ajudar uns aos outros neste ano novo que vai se iniciar daqui a pouco, a termos uma vida financeira próspera. Mas para isso nós precisamos entender e desejarmos viver os princípios da palavra de Deus. Então vamos lá. De onde vêm as dívidas? A dívida financeira tem sido uma grande armadilha para muitos cristãos sinceros e fiéis. Alguns têm acarretado para si e para sua família muitas desgraças, dissabores por causa de dívidas contraídas no dia a dia. Sem nenhuma dúvida, a situação da dívida se constitui num principal mal que afeta o homem hoje. Vivemos num mundo onde cristãos entram em crises financeiras. Queda da bolsa de valores, pacotes econômicos e desemprego são coisas comuns no dia a dia. A situação de dívida pode aparecer como resultado de erros administrativos, roubos ou fatalidades. Mas uma coisa podemos ter como certa: qualquer que seja o motivo, o inimigo está por trás. Qualquer que seja o motivo de entrarmos em dívida, o inimigo está por trás de ele. Pois ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas por outro lado, qualquer que seja a situação, sabemos que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E que Ele tem suprimento para vencermos as dívidas. Afinal, o que é dívida financeira? Dívida financeira é gastar mais do que se ganha. É ter que tomar emprestado dinheiro ou bens de outros para a sobrevivência, sem uma previsão de pagamento. Podeis e deveis fazer determinados esforços para colocar sob controle a vossa disposição de gastar além dos vossos rendimentos. Muitíssimos, não se têm educado a si mesmo o bastante para manter suas despesas nos limites dos seus rendimentos. Deveis procurar suprir essa deficiência em vosso caráter. Como se contrai dívidas? Primeiro, perda de tempo. Na fé que nós professamos, faz tanto o nosso dever empregar o tempo durante os 6 dias do trabalho, como ter tempo para o Senhor e o descanso. Não sois diligentes no serviço, deixais passar horas, dias e mesmo semanas sem nada realizar. Segundo ponto, pedir emprestado. Não aprendem a ajustar-se à circunstância e tomam e tornam a tomar empréstimos, sobrecarregando-se de débitos e, consequentemente, ficam desencorajados e desacorçoados. Mas afinal, como se contrai dívida? Terceiro ponto, cobiça e amor ao mundo. Vi que alguns se têm escusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas.
tivessem eles examinado cuidadosamente seu próprio coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levarem a Deus oferta voluntária era o egoísmo. Alguns sempre continuarão devendo sem nunca serem supridos, devido à sua cobiça. A mão prosperadora do Senhor não estará com eles para lhes abençoar os empreendimentos. Amam mais este mundo que a verdade. Não estão sendo habilitados e preparados para o reino de Deus. De onde vem dívidas? Gastar dinheiro logo ao receber. Muitas famílias pobres o são porque gastam o dinheiro tão logo recebem. Gastam antes de ganhar. Gastar e usar o dinheiro para qualquer fim, antes que o mesmo seja ganho, é um laço, é uma cilada. Consultar o gosto e o apetite. Muitos consultam o gosto e o apetite em vez da prudência. Às vezes dependemos de dinheiro em certa quantidade, além do que precisamos de alimento, mas não percebemos a necessidade dos irmãos. Para os irmãos, nós não temos apetite em ajudar, mas aos nossos apetites carnais, fantasiosos, modismo, nós gastamos mais do que o ganhamos. O dinheiro sai do nosso bolso com extrema facilidade para cumprir os nossos desejos. E estas são algumas razões porque entramos em dívida. Perda de tempo, pedir emprestado, cobiçar o amor ao mundo, gastar dinheiro logo ao receber, gastar antes de ganhar e consultar o gosto e o apetite e tentar satisfazê-lo. De onde vem a dívida? Tiago capítulo 4, versículo 1 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O apóstolo Tiago faz uma pergunta importante nesta carta. Por mais útil que seja ter instruções para sair de uma guerra ou contenda já iniciada, é muito mais importante saber como eliminar a causa ou a raiz das contendas. No caso da escravidão econômica, que se amplia cada vez mais através dos juros das dívidas, um roteiro com dicas e conselhos poderá nos livrar destas dívidas. E é muito útil se nós o conhecer. E eu tenho um conselho, eu tenho uma dica, eu tenho passos na base bíblica para você se livrar das dívidas. E eu vou te ensinar nesta live. E obviamente, antes de alguém tentar sair das dívidas, ele precisa convencer-se de que estas são preciosas, devoradoras e que pode facilmente fugir ao controle. Porém, um dos conceitos mais comuns hoje, tanto na administração de bens pessoais como de assuntos empresariais, é que a única maneira de realizar avanços ou de conquistar vitórias econômicas é através de contrair dívida. Isso não é verdade. Se você se limitar aos recursos que tem disponível, se usar a mentalidade conservadora e tímida, nunca conseguirá progredir. É assim que prega o espírito deste mundo. Mas sabeis, vós não sois deste mundo. Nós não somos deste mundo. A nossa mentalidade não deve ser discorrida segundo o que o mundo nos ensina. A nossa mentalidade deve ser regida por esta constituição chamada Bíblia Sagrada. Ela traz a maneira de pensar do reino de Deus. Ela traz a maneira de agir no reino de Deus. Ela traz a maneira de nos beneficiar no reino de Deus. Mas nem todos estão dispostos a viver
as leis do reino. E nas leis do reino, você não precisa viver em dívida. Mas há algo ainda mais fundamental para descobrirmos nesta questão de livrar-se da escravidão das dívidas. Devemos formular a pergunta de Tiago 4 da seguinte forma. Ele pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E eu quero formular a pergunta, e eu quero que você formule esta pergunta para você. De onde procedem as dívidas e os julgos financeiros que há entre vós? Vou repetir. De onde procedem as dívidas e os julgos financeiros que estão sobre as pessoas, que podem estar sobre você? Você pode estar debaixo de um jugo de dívida, você pode estar debaixo de um jugo financeiro e você não tem prosperado. Eu quero lhe ensinar a sair desse jugo, a se livrar dessas dívidas. De onde vêm tantas dívidas? Será que é só por causa do excesso de propagandas, da influência do ambiente, da filosofia que predomina no mundo hoje? Será que a única coisa necessária é um bom roteiro para sair das dívidas, já que a maioria está simplesmente desesperada para encontrar a saída? Se estivermos pensando em alguém que está prestes a perder casa, carro, reputação ou emprego por causa do descontrole das dívidas, certamente haverá um desespero muito grande por sair do jugo pesado. A verdade é que a maioria de nós convive bem com a situação, não especificamente a ideia de dívida, mas com a atitude básica por trás da dívida. De onde vêm tantas dívidas? No caso das contendas, Tiago respondeu a pergunta acima da seguinte forma: de onde porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Esta resposta serve para a maioria das perguntas sobre a causa real dos problemas da igreja e da humanidade. E certamente coloca o dedo na origem de grande parte das dívidas. Desde os orçamentos domésticos de uma família modesta, até os orçamentos astronômicos de empresas, municípios, estados e países, o homem nunca se contenta com o valor da sua renda. Os países mais ricos do mundo, na sua maioria, estão endividados. Os estados, as prefeituras, as empresas, as famílias mais abastadas, com melhores salários, com as maiores rendas, estão endividados. Por quê? Tiago responde: de onde vem isso? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Porque nós queremos satisfazer todas as nossas fontes de deleite. No plano individual e familiar, geralmente gastando tudo que ganhamos e mais um pouquinho. Por isso, se você ganha hoje, talvez R$1.000 por mês, terá dívidas, porque não dá para viver somente com esse valor, você poderá me dizer. Mas talvez você ganhe R$10.000 por mês, estará endividado também, e vier me dizer que você não pode viver apenas com esse salário somente. Mas quando suas circunstâncias melhoram e seu salário dobra, suas expectativas e desejos crescem na mesma proporção, e você continua incapaz de permanecer dentro do seu orçamento. Onde está a raiz deste problema? Se eu ganho 1.000 não é suficiente. Se eu ganho 10.000 não é suficiente. Se eu ganho 100.000 não é suficiente. Sempre haverá um motivo de eu estar devendo. Onde está a raiz deste problema? Pastor, você está me dizendo que dívida é problema? Sim, a Bíblia afirma que dever é pecado, não deveis. Assim como a Bíblia diz, não adultere, não minta, não roube. A Bíblia está dizendo, não deveis. Onde está a raiz deste problema? Na atitude básica do coração humano
que se chama ganância. A ganância é alimentada pelo espírito de Mamon. Alguém que quer ser senhor sobre as nossas vidas e muitas vezes toma o lugar de Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E nós passamos a servir a ganância, o espírito de Mamon, que não importa o quanto recebemos, ele sempre nos fará desejar mais e não estar satisfeito com o que temos. Queremos sempre o melhor calçado, a melhor roupa, queremos comer nos melhores lugares, queremos trocar de automóveis, não estamos satisfeitos onde moramos. Infelizmente, este espírito está se assenhorando da maioria dos cristãos. E Jesus diz: você não deve servir a dois senhores. Você tem que escolher a quem você vai servir, se a o Senhor Jesus ou se a Mamon. E com todo respeito, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui com uma proposta para te livrar das dívidas. Mas eu posso lhe garantir, se hoje você é escravo de dívida, eu já sei qual é o seu Senhor. Eu já sei quem é que você está servindo de fato. Porque de quem você se torna escravo, este é seu Senhor. E uma das maneiras do homem servir a Mamon é se tornando escravos de dívidas. Mas eu tenho uma resposta. Espero que você vá até o fim. Me ouça. Eu quero te dar saída de como nos livrarmos das dívidas. Onde está a raiz deste problema? Na atitude básica do coração humano, que se chama ganância. Ou naquilo que o apóstolo João chamou de concupiscência dos olhos, que não procede do Pai, mas do mundo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo. O que significa não amar o mundo? Não deseje viver como o mundo. Não deseje fazer o que o mundo faz. Se não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tudo que há no mundo que não é complacente, que não é apoiado, que não tem base na Escritura, não deve vir para a sua vida. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa não amar o mundo? Se amar o mundo, não tem o amor do Pai. É que quem ama o Pai não deseja as coisas do mundo, pelo contrário, vai buscar dividir o que tem com o necessitado. Mas quem ama o mundo e não tem o amor do Pai, não olha para o necessitado, mas olha apenas para as suas necessidades. E na maioria delas, vai além de suas necessidades. Eles querem também suprir os seus desejos. E quando alguém passa por cima de princípios para agradar os seus desejos, esta pessoa está sendo controlada por Mamon. E o espírito da ganância vai escravizá-lo. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e é soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O que é concupiscência da carne? Tentar agradar os desejos excessivos da carne. O que é concupiscência dos olhos? É a cobiça, é a inveja, é o desejo de possuir tudo o que vê. E o que é soberba da vida? É achando que tendo o que gostaria por ter visto, ou satisfazendo a sua carne, vai te colocar em uma condição melhor, em uma altitude em que será destaque. Então tudo que há no mundo é poder, prazer e posição. Resumindo, poder, dinheiro, riqueza, prazer, satisfação sexual e posição, status, grandeza. Mesmo entre os cristãos, pouquíssimas pessoas identificam essa atitude
como algo totalmente contrário aos princípios de Jesus. Mas nós precisamos nos livrar das dívidas. Alguns têm que até conseguem estabelecer limites e entendem que não devem entrar em dívida para satisfazer seus desejos, mas em certa medida continuam escravos da necessidade de ter, de possuir, de obedecer os seus impulsos. Este instinto começa no coração desde criança, e os pais que têm condições financeiras frequentemente o alimentam nos seus filhos o desejo de possuir tudo. Sente-se frustrados ou condenados se não conseguem satisfazer a vontade do filho de ter mais um brinquedo, mais uma sandalinha, mais um produto supérfluo, mesmo que seja usado uma ou duas vezes e depois jogado no canto, por não representar mais novidade. Na maioria das casas, os filhos têm excesso de brinquedos, excesso de objetos que, usado uma ou duas vezes, amontoam-se nos cantos. E muitas vezes essas pessoas estão devendo apenas para satisfazer o desejo dos seus filhos. Você tem ideia se uma criança de 3, 4, 5, 6 anos consegue manipular, convencer os pais de adquirir o que eles querem, porque eles querem, porque eles querem? Você tem ideia do que essa pessoa será capaz de fazer quando adulta, quando seus 15, 20 ou 30 anos, e eles vão desejar algo? Você está achando que esse impulso não estará dentro deles e os fará entrar em dívidas? Então há uma responsabilidade dos pais. Dê aos seus filhos o que os seus filhos precisam. Porque se você satisfazer os desejos dessas crianças hoje, você estará alimentando o espírito de ganância. Porque a maioria de nós cristãos damos mais para os filhos do que o que eles precisam. Você vai deixá-los com vontade? Vai fechar seu bolso quando ele deseja tanto aquilo? É o que algumas pessoas perguntam. Só que pessoas assim são indisciplinadas na fase adulta. E eles passarão vergonha, perderão seus nomes, serão protestados, serão chamados de caloteiros. Por quê? Porque vão buscar tudo aquilo que eles acham que é necessário para satisfazer os seus desejos. E assim eles crescem, dominados pela compulsão de ter o que os outros têm, de fazer o mesmo tipo de festa que os outros fazem, de satisfazer suas vontades. E depois de adulto, continuam escravizados pela necessidade de adquirir algo que o coração determinou que precisa ter a qualquer custo. Dependendo do quanto conseguimos esticar nosso limite, além do que ganhamos, então vem o cartão de crédito, o limite do cheque especial, empréstimos, simplesmente na irresponsabilidade. Achamos que pelo nosso nível de vida temos que gastar este ou aquele valor, indiferente da disponibilidade ou não do orçamento. E que de algum modo, no futuro, tudo dará certo. E conseguiremos pagar tudo, ou pelo menos ir fazendo malabarismo, emprestando de um para pagar o outro e vivendo conforme desejamos. Isso está errado. Você precisa vencer este espírito na sua vida. O pecado, na sua essência e origem, é obedecer aos desejos do nosso próprio coração. Vou repetir. O pecado, na sua essência e na sua origem, o que é pecado? É obedecer, é seguir, é agradar os desejos do nosso próprio coração, é satisfazer os impulsos e os apetites da natureza caída, dominada pela carne e pelo egoísmo. É justamente ali que o inimigo consegue ter maior acesso à nossa vida. Gálatas 5, de 16 a 18 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, aos desejos da carne,
Porque a carne milita, coloca o seu desejo contra o espírito, e o espírito expressa o seu desejo contra a carne, porque são opostos entre si. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? A lei da dívida, a lei do pecado. Tem gente que interpreta esse versículo achando que você não está debaixo da lei de Deus. Eu estou debaixo da lei de Deus e devo estar debaixo da lei de Deus. Porque se eu não estou sob a lei de Deus, se a lei de Deus não está sobre mim, outra lei vai estar sobre mim. E se não é a lei de Deus que está sobre mim, se eu não me submeto às leis de Deus, então eu vou ter que me submeter à lei do pecado. E a lei de Deus diz: não deveis. Então eu me submeto a esta lei para não estar debaixo de uma lei chamada dívida. As palavras concupiscência e a palavra militar, na passagem que citamos, vem da mesma palavra no grego que significa anseio, desejo, especialmente pelo que é proibido. É ímpeto, impulso, vontade, cobiça, ambição, sede. E a Bíblia diz que nós não devemos alimentar esses desejos da carne. Portanto, a causa das nossas lutas vem do coração e dos desejos que vêm da nossa carne se opondo aos desejos que vêm do Espírito que está em nós. Como conseguiremos sair das dívidas se não resolvermos esta questão fundamental? Talvez desejamos nos livrar dos juros, da pressão que as dívidas nos causam, mas será que estamos dispostos a buscar a libertação também dos desejos desenfreados que nos levam a esse jugo? Quero me livrar das dívidas, pastor. Mas para se livrar das dívidas, você tem que se livrar dos desejos maus, dos impulsos, do descontrole, da indisciplina que implantamos no nosso coração, de querer satisfazer todos os nossos desejos. Santificar a vida financeira não significa apenas doar uma porcentagem dos nossos recursos ao Senhor e fazer o que bem entendemos com o restante. Não, isso não santifica. Você dar a 10ª parte, você dar o primeiro ao Senhor e fazer com o restante o que você quer e não se submeter a viver com o orçamento que lhe resta. Pertencemos integralmente ao Senhor. E se o nosso coração ainda não for conquistado por completo, se ainda não vibramos mais com o avanço do reino de Deus do que com as nossas próprias conquistas materiais, as nossas aquisições, se o nosso sonho ainda não é satisfazer os desejos, os nossos sonhos são mais compulsivos a completar, a cumprir os nossos próprios desejos do que expandir e ver o reino de Deus, nós ainda não entregamos o nosso coração e o controle ao Senhor. Apenas entregamos os dízimos, apenas entregamos as ofertas, apenas damos primícia. Mas se o Senhor não administra, e se as leis do Senhor não te colocam dentro de um padrão, obedecendo os princípios, não indo além, vencido pelos seus próprios desejos, se isso não está no controle do Senhor, sua vida financeira não foi santificada. Não estou propondo uma vida de ascetismos, não, de privações ou de sacrifício por esforço pessoal. Não é isso que eu estou propondo. Uma pessoa que deixa de gastar a fim de ser santo ou dedicado, mas cujo coração ainda se apega àquilo que não possui, não alcançou santificação alguma. Vou repetir. Uma pessoa que deixa de gastar a fim de ser santo ou dedicado, mas seu coração ainda se apega àquilo que não possui, não alcançou santificação alguma. A única coisa que tem valor para Deus é a libertação da ganância interior, que só ocorre pelo Espírito Santo, que enche o nosso coração de tal paixão por Jesus e pela sua causa, que todos os demais desejos se tornam insignificantes em comparação. Assim,
nós começaremos a ter autoridade sobre Mamon e sobre a ganância. Nós precisamos identificar alguns passos. E o primeiro passo é identificar a raiz do problema. O segundo é prostrar-se diante de Deus em arrependimento e total insuficiência e abrir o coração para que Ele faça o restante pela vida de Deus e pelos princípios em nós. Mateus 3,10 diz: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Colocando o machado à raiz dos nossos desejos, ele pode mudar as forças que governam nossas vidas e nos libertar dos impulsos que nos colocam sob o jugo do inimigo. Em Provérbios 24:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. O que é cobiça? Cobiça é a fonte da dívida. Dívida para o cristão é a violação do mandamento. Romanos 13:8 diz: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu quero que fique guardado, ainda que você ache doído, ainda que venha a ser pesado, mas o que está escrito em Romanos 13:8 é que eu e você não podemos estar debaixo de dívida. E eu quero que você entenda: se você comprou algo parcelado e está corretamente as suas parcelas em dias, isso não é dívida, isso é crédito. Mas no dia em que as suas parcelas ficarem atrasadas, então você agora caiu em um dos mandamentos, você passou a dever. E Paulo escreve aos Romanos com autoridade, diz: a ninguém deveis coisa alguma. E o que é que me faz entrar em dívidas? A cobiça. Dívida resulta de cobiça, um desejo de possuir o que o nosso próximo tem, mesmo que não tenhamos seus recursos. Por causa da cobiça, o escravo deseja possuir uma casa, um carro, móveis e roupas que vê outros entre os ricos ter. E o único meio de adquirir tudo isso, muitas vezes, é correndo o risco de cair em dívida. E na maioria das vezes, cai em dívidas para cumprir os seus desejos. Mas Paulo declarou em 1 Timóteo 6:6-8: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ei, eu estou encontrando pastores endividados, pastores com nome no SPC, pastores com cheques devolvidos, pastores negativados no sistema de crédito do país, igrejas, CNPJs da igreja negativados. E você vem falar para mim que está fazendo a obra de Deus, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aonde que Deus te autorizou a dever para fazer a sua obra? Se você precisa entrar em dívida para fazer a obra de Deus, será que você está fazendo o que Deus te mandou? Ele não é capaz de patrocinar a sua obra? Ou não será que você está fazendo algo que Ele não mandou, talvez para ser visto, ser conhecido? Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar deste mundo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. O homem ganancioso ou a nação avarenta entra em dívida a fim de conseguir mais poder aquisitivo, prestígio, recursos e outras formas de poder visível. Isso resulta, de fato, em mais poder, mas é poder a curto prazo, comprado pelo preço de desastre a longo prazo. O devedor constantemente vê novos alvos,
novos incrementos de poder possíveis de serem alcançados através de mais dívidas e consequentemente cai em desgraça e se torna escravo da dívida. Viver com dívida é um estilo de vida, uma forma gananciosa de viver, é uma forma de escravidão. O resultado final de uma economia baseada em dívidas, tanto para o indivíduo como para a nação, é falência. Vou repetir. O resultado final de uma economia baseada em dívidas, tanto para o indivíduo como para a nação, é falência. O poder que se adquire em curto prazo, porém, é impressionante, mas é desastroso a longo prazo quem é descontrolado nas suas finanças. Os próprios devedores se impressionam profundamente com este poder e por isso atribuem aos maiores devedores o maior grau de poder. Acreditam, ademais, que quando se tornam conscientes da pressão da dívida, que o mal está naquele que emprestou e não em si mesmo por ter vivido gananciosamente, passam a culpar os credores por cobrarem grandes juros, porque não dá, é uma injustiça, 488% de cartão de crédito ao ano, de 490% o juro do cheque especial. Ei, eles não é culpado não, o culpado é você, que não se controla dentro do seu padrão, que não se satisfaz com a quantia que Deus determinou. Ah, mas a minha quantia é muito pequena. Quando você for fiel dentro dela, da medida que o Senhor proporcionou para você, Deus poderá confiar mais a você. Assim, começam a esbravejar contra o poder econômico oculto e muitas vezes reúne fatos e dados sobre essas grandes forças financeiras. Os grãozinhos da verdade que descobre a respeito das instituições econômicas ofusca a dura realidade de que são os devedores que sustentam essas instituições e que o verdadeiro mal é viver gananciosamente e não ser um banqueiro, por mais pernicioso que os princípios capitalistas hoje sejam. A perspectiva daqueles que se preocupam com os gestores do dinheiro, portanto, está completamente falha. Acreditam no triunfo do mal, mas deixam de perceber que o mal fundamental da dívida vem da cobiça. Tais pessoas querem destruir os bancos que representam uma atividade legítima, ao invés de abandonar a cobiça. Emprestar dinheiro não é pecado. A escravidão é um fato da vida. E aquele que está sob a escravidão da dívida não pode culpar quem lhe emprestou dinheiro de forma honesta e legítima. A Bíblia reconhece tais transações como legítimas. O escravo não é rejeitado por Deus, mas simplesmente é considerado uma pessoa com uma vida extremamente limitada. Pastor, eu não sou rejeitado por Deus porque estou escravo da dívida? Não! Só que Deus não pode fazer nada por você porque quem está escravo está com a sua vida limitada. E se você entrou em dívida, agora a dívida limitou o seu estado de vida. A lei bíblica até prevê situações em que se faz opção para continuar na escravidão. Neste caso, a pessoa teria de reconhecer publicamente que seu estilo de vida era um ato da sua própria vontade. Então ele ia lá, furava a sua orelha no portal da cidade e se declarava agora voluntário escravo do seu credor ou do seu senhor. Êxodo capítulo 21, esses são os estatutos que lhes propôs. Se comprarem um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era um homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe der filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho.
Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Veja que alguém poderia optar em continuar escravo por toda a vida, só que ele estava dando um decreto sobre a sua vida, uma limitação. Ele não passaria jamais daquele nível financeiro, ele ia viver dentro de um padrão de escravo. Os que não vencem a cobiça nos nossos dias e estão endividados com seus nomes protestados, não são rejeitados por Deus, mas permitiram, decidiram colocar um limite, e agora vivem sempre daquele limite para baixo, porque eles colocaram um teto na sua vida financeira por estarem endividados. O crente que foge da dívida declara assim, ao agir assim, que se recusa a ser escravo, se recusa a viver gananciosamente, que reconhece que a terra inteira pertence ao Senhor e ao homem também, e que por esta razão só se pode viver a vida sob as condições da lei de Deus. O cristão não tem direito de hipotecar nem a si mesmo, nem o seu futuro, pois pertence a Deus e não a si próprio. Diante dessa fé e desse estilo de vida, o poder volta ao homem que o tem perdido sua liberdade, e poder por causa da falta de fé e da mente gananciosa, que é a raiz da escravidão por dívida. A origem do verdadeiro poder é sempre obediência a Deus. Quando é que eu vou ter poder de vencer as dívidas, pastor? Quando você verdadeiramente obedecer os princípios de Deus. Ninguém chegou à dívida. Eu não estou dizendo de alguém que possa ter sofrido um acidente, uma enfermidade, mas muitos de nós perdemos a riqueza por uma enfermidade causada pela nossa boca, por comer o que Deus disse que não era para comer, e que a curto ou longo prazo um dia nós vamos sofrer uma perca. Tudo ligado à desobediência. Ah, pastor, eu sofri um acidente de automóvel. Será que você estava dentro dos limites da lei do trânsito? Ou você é daquele que entra no carro e diz: até 150 estarei contigo, acima de 150 estarás comigo? Conheço quem propaga esta fé, que até 150 por hora os anjos andam com ele, se acontecer alguma coisa, e se for acima disso, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou estar com Deus. Será que desobedecendo às leis de trânsito, desobedecendo às autoridades, se você morrer num acidente, você estará salvo? E se você perdeu tudo por causa da sua desobediência às leis do trânsito e agora está endividado? Eu sei que outros acidentes podem acontecer, eu não quero aqui generalizar, mas a dívida provocada por ganância, por desejos incontroláveis, esta é pecado. Julgue você a sua dívida. Eu não vim julgar, eu vim apregoar a liberdade àqueles que estão devendo. Quando podemos dever uma soma em dinheiro? Vou repetir. Quando podemos dever uma soma em dinheiro? A Bíblia não fala sobre a questão de quando podemos dever uma soma em dinheiro. Em minha opinião, é possível dever um financiamento de casa. Eu digo esse dever, fazer um financiamento de casa que esteja dentro do meu padrão de orçamento, ou de um negócio. Creio que essa possível dívida, um crediário, um financiamento, seja permitido apenas dentro dos seguintes critérios. Primeiro, o item negociado é uma vantagem com o potencial de se valorizar ou produzir uma renda. Segundo, o valor do item equipara-se ou excede a quantidade financiada para ele. E terceiro, a dívida não é tão grande que o pagamento mensal coloque tensão excessiva
no seu orçamento. Se o item negociado me traz vantagem, me ajuda a produzir uma renda, se o valor do bem é superior ou pelo menos igual ao financiado, se eu não der conta de pagar, eu posso remir a conta com o bem, ou se está tudo dentro de um padrão do meu orçamento, nessas condições, eu acredito que você possa fazer um crediário, você possa fazer um financiamento. Fora disso, você vai cair em dívida. Se fugir do seu orçamento, se o que você está adquirindo, vou trocar de carro, mas esse carro só me gera despesa, ele não me dá lucro, ele não é uma ferramenta de trabalho. Se o que eu estou financiando é muito inferior ao que eu estou pagando, você simplesmente está sendo irresponsável com você e com sua família e com o seu nome. Deixe-me dar um exemplo de como o financiamento de uma casa pode preencher esses requisitos. Historicamente, uma casa tem sido um bom e um bem razoavelmente valorizado. Assim, satisfaz o primeiro critério. Em segundo lugar, se você investir uma quantia razoável no sinal, pode ser possível vender a casa por um preço no mínimo suficiente para cobrir o financiamento, o que preenche o segundo requisito. E por último, a prestação mensal da casa não deve ser alta demais dentro do orçamento doméstico. Preencheu o terceiro requisito. E isso eu aprendi e ensino há muitos anos, desde que trabalhei em uma rede bancária, e eu fazia esta avaliação e o aconselhamento a todos aqueles que vinham em busca de um empréstimo, de um financiamento. E todos os que me ouviram tiveram a alegria de dar conta, de suprir, de quitar, de pagar, sem entrar em dívida. Mas muitos desrespeitavam, mentiam ao seu orçamento, faziam pensando que conseguiria, e a maioria hoje dos brasileiros estão endividados. Se você satisfaz todos os critérios e de fato contrair alguma dívida sensata, um crediário, um empréstimo, espero que estabeleça imediatamente o objetivo de eliminar até mesmo essa dívida. Não sabemos se o mercado manterá os valores atuais. Além disso, a perda de um trabalho pode interromper sua renda, um acidente, uma enfermidade. Portanto, aconselho a considerar em oração o pagamento total de qualquer dívida. Quais as consequências das dívidas? Primeiro, dívida é desmoralizante. A prática de conseguir dinheiro emprestado para atender algumas necessidades urgentes, sem fazer cálculo para liquidar a dívida, ainda que seja muito comum, é desmoralizante. O Senhor Jesus deseja que todos os que creem na verdade se convertam destas práticas enganosas. A dívida também debilita a fé. Ninguém deveria permitir-se incorrer em dificuldades financeiras, pois por este fato a sua fé será debilitada e tenderá ao desânimo. A dívida também, ela pode reduzir as despesas. Necessitais de alimentar as vossas despesas e procurar suprir essa deficiência no vosso caráter. Como vamos nos libertar dessas dívidas? Nós precisamos reduzir as nossas despesas. Nós precisamos ter domínio próprio. Para não entrarmos em dívida, nós temos que ter domínio próprio. Estar determinado a nunca mais tornar a incorrer em dívidas. Negar a nós mesmos 1000 coisas do que incorrer em uma dívida. Nós só vamos nos libertar de dívidas se nós fizermos um plano com Deus e economizar. Eu aconselho, fazei com Deus um solene concerto de que, por sua bênção, pagareis as vossas dívidas. E então não devais a ninguém coisa alguma, ainda que tenhais de viver a sopa e pão.
Eu tenho autoridade para falar. Eu e minha esposa já jejuamos 12 dias tomando água, 10 dias, 8 dias, muitas vezes, por muitos meses, por alguns anos, até o dia em que nós não entramos mais em nenhuma dívida. Como eu posso me libertar das dívidas? Cuida dos cêntimos. Cuidar dos cêntimos, das moedinhas. Cuidai dos centavos, e os dólares terão cuidado de si mesmo. Não é pouco. Há um ditado maligno que o que é pouco não se rega, acaba tudo que sossega. Ei, isso é maligno. Poupe, guarde o máximo que você puder. Lute para você economizar. Seria bom 30% do que você ganhar para uma eventual oportunidade. Mas se não consegue guardar 30%, guarde 20%, guarde 10%, guarde 5%. Abra uma poupança, coloque em algum lugar que você vai administrando e cuidando dos cêntimos. E você vai ver a prosperidade. Mas faça de tudo para não dever um centavo. Como eu posso me libertar das dívidas? Sacrificar os gostos. Privai o gosto, a indulgência do apetite. Economizai vossos centavos e pagai as suas dívidas. Como eu posso me libertar das dívidas? Levanta cedo. Levantai-vos pela manhã, mesmo enquanto as estrelas estão brilhando. Se necessário for, planejai alguma coisa e realizai. As armadilhas das dívidas pioram com o fato de que, uma vez que caímos nela, parece-nos impossível livrarmos dela. O devedor que utiliza o dinheiro de Deus, os dízimos, as ofertas e primícias, para pagar suas dívidas, acha-se cada vez mais enredado nelas. Não dever nada a Deus, não dever nada a ninguém, também inclui não dever nada a Deus. Alguns não se têm erguido e unido no plano da beneficência sistemática, desculpando-se de não estarem livres de dívidas. Alega que primeiro a ninguém deve ficar devendo coisa alguma, conforme Romanos 13:8, mas de fato terem dívidas não os acusa. Vi que devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Alguns são conscienciosos quanto ao dever coisa alguma a ninguém, e pensa que Deus nada pode exigir deles enquanto todas as suas dívidas não estiverem pagas. Aí é que se enganam. Deixam de dar a Deus o que lhe pertence. Devem todos levar ao Senhor uma oferta agradável. Os que têm dívida devem retirar a quantia que devem do que possuem e dar uma parte proporcional do restante. Não entrar o seu dinheiro em posses temporais. Muitas pessoas têm perdido o espírito de abnegação e sacrifício. Têm enterrado o seu dinheiro nas posses temporais. Homens há que Deus tem abençoado e a quem está provando para ver que resposta darão aos seus benefícios. Tem repetido seus dízimos e oferta até sua dívida para com o Senhor, o Deus dos exércitos, se ter tornado tão grande que eles empalideceram ao pensar em dar ao Senhor o que lhe pertence. Os dízimos justos. Apressai-vos, irmãos. Tende agora a oportunidade de serem honestos para com Deus. Não demoreis. Tributos atrasados é dívida para com Deus. Algumas pessoas têm por muito tempo negligenciado tratar honestamente com o seu Criador, deixando de separar os dízimos, as primícias e ofertas semanalmente, mensalmente, permitindo que estes se acumulem até alcançar uma grande quantia. E agora relutam muito em endireitar a questão. Conservam esse dízimo atrasado, usando como se fosse deles. Mas é a prioridade de Deus que eles têm recusado pôr no seu tesouro. Como livrar-se das dívidas?
dívidas. Devido à singularidade de cada circunstância, a caminhada para sair das dívidas será unicamente sua. Eu quero lhe deixar 10 passos, 10 mandamentos para se livrar das dívidas, e esses mandamentos poderão ajudar você a ter uma nova vida. Eu já passei isso por escrito, eu tenho isso por escrito, estou aqui acompanhando na tela o livro que escrevi em 2001 sobre como sair das dívidas. Eu tenho testemunho de contar para você de uma pessoa que de manhã estava devendo R$1.730.000. A sua casa estava em leilão. E depois de ler os 10 passos que eu vou lhe ensinar agora, à tarde ela devia apenas R$370.000. Ela ganhou mais de R$1.600.000 de perdão. Pessoas que estavam devendo 100 mil e conseguiram pagar com 18 mil. Pessoas que deviam 24 mil que conseguiram pagar com 6 mil. Pessoas que deviam 30 mil e saiu pela manhã e à tarde não devia 1 centavo. Por quê? Vou lhe dar os passos. São 10 passos e eu gostaria que você ouvisse com atenção. São passos simples, mas para consegui-lo é necessário um trabalho árduo. Eu não vou te dar um passo de mágica, eu vou lhe dar uma obrigação. Eu vou lhe dar uma instrução que ela poderá mudar a sua história. E o objetivo desses passos é nós chegarmos no dia D. Dia D, pastor, é dia sem dívida. O dia em que você ficará totalmente livre das dívidas. Eu sei que é possível, porque eu conheço muitas pessoas que conseguiram se libertar. E você também conseguirá, porque Deus está no controle. E eu te darei 10 passos baseado na Bíblia Sagrada. Vejamos o primeiro. Primeiro passo. Ore. Orar, pastor? Sim. Ore. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe traziam as vasilhas, e elas lhe enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Veja que o texto diz que o profeta mandou que esta mulher entrasse em um aposento e fechasse a porta atrás de si. A Bíblia também nos aponta que Jesus disse: quando orardes, entra no seu aposento, fecha a porta atrás de si. Então o primeiro passo para sairmos da dívida é buscarmos ao Senhor em oração. Nesta passagem, uma viúva era ameaçada de perder seus filhos para os credores e apelou para a ajuda de Eliseu. E ele instruiu a viúva a emprestar de seus vizinhos muitos jarros vazios, muitas vasilhas. O Senhor multiplicou de forma surpreendente sua única posse, uma pequena porção de azeite. E como resultado, todas as vasilhas ficaram cheias do azeite, pouco que aquela mulher tinha, mas que se multiplicou. Ela vendeu o óleo e pagou suas dívidas para livrar os filhos.
O mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural para a viúva está interessado que você fique livre de suas dívidas também. O primeiro passo é o mais importante. Ore. Peça a ajuda e a direção do Senhor em sua jornada rumo ao dia sem dívida. Ele pode agir de imediato, como no caso da viúva, ou de forma mais lenta, num período maior. Em ambos os casos, a oração é essencial. Tenho observado uma tendência. À medida em que as pessoas começam a eliminar algumas dívidas e acelerar o pagamento das outras, o Senhor abençoa a fidelidade delas. Mesmo se você puder pagar somente uma pequena quantia em adiantamento para reduzir as dívidas, faça, por favor, faça. O Senhor pode multiplicar os seus esforços. Segundo passo, estabeleça um orçamento por escrito. Em minha experiência, poucas pessoas fazem um orçamento por escrito para o dia a dia, para suas despesas mensais. Esse orçamento por escrito pode até ter anotações cuidadosas, guardando numa gaveta, mas não tem usado. Muitas pessoas até escrevem, mas não usam um orçamento por escrito. Então eu te aconselho, estabeleça um orçamento por escrito. Um orçamento escrito ajuda você a planejar para o futuro e analisar seus padrões de gasto para ver quais você poderá cortar. É um freio eficaz no impulso de gastar. Primeiro, ore. Segundo, estabeleça um orçamento por escrito. Anote suas despesas. Veja o que está sendo supérfluo e corte. Veja o que não é necessário e corte. Se enquadre dentro do padrão, dentro do valor que Deus determinou para você viver. Terceiro, relacione todos os seus bens. Faça uma lista de cada item que possui. Sua casa, seu carro, mobília, etc. Avalie a lista completa para determinar se deveria vender alguma coisa ou não. Se você pode se desfazer ou não. Um grande pensador disse: sua atitude em relação às coisas determinará seu sucesso no trabalho de se livrar das dívidas. Não pense no quanto estará perdendo ou no quanto pagou pelo item que estiver vendendo. Pense no quanto estará ganhando, que poderá ser aplicado na diminuição imediata da sua dívida. Relacione todos os seus bens e veja o que você pode eliminar para liquidar as suas dívidas. Quarto, relacione seus compromissos. Faça uma lista de tudo que você deve, de todas as suas dívidas, da menor à maior. Muitas pessoas, em particular, as que devem muito dinheiro, não sabem com precisão o quanto devem. No entanto, você deve relacionar suas dívidas para ter uma ideia exata da sua atual situação financeira. Precisa relacionar também os juros que os seus credores estão cobrando por cada dívida, porque a cada mês elas se tornam maiores, elas mudam de valor. Ao relacionar os juros em sua lista de dívidas, descobrirá os custos de créditos e o quanto eles variam. Relacionar suas dívidas vai ajudar a estabelecer uma prioridade na redução da dívida. Quinto, estabeleça um programa de adiantamento e de pagamento para cada credor. Livrar-se das dívidas pode parecer entediante, mas é absolutamente necessário seguir esses passos. Ninguém jamais conseguirá se livrar-se de dívidas por acidente. Todos precisamos de um programa de pagamento sistemático por escrito para alcançar o objetivo do dia sem dívida. Depois que você fizer os pagamentos mensais, escreva a quantia paga e compute o saldo devedor. Isso dará a você um senso de realização. Sexto, considere um aumento no seu orçamento. Muitas pessoas têm empregos que simplesmente não cobrem um orçamento suficiente para suas necessidades, mesmo que gaste com sabedoria. Há duas questões importantes com respeito a ter um aumento no orçamento.
Em primeiro lugar, decida antecipadamente terminar com as dívidas, com os ganhos adicionais. Nossa tendência é gastar mais do que ganhamos, tanto se ganhamos muito quanto se ganhamos pouco. Parece que os gastos sempre andam à frente dos ganhos. Em segundo lugar, ganhe uma quantia adicional sem prejudicar o seu relacionamento com o Senhor e com a sua família. Se é casado, precisará ser criativo para encontrar formas de envolver a família toda numa indústria caseira ou de encontrar um serviço que una a família ao invés de separá-la. Não importa, no entanto, o quanto de dinheiro adicional você ganha, a chave está no compromisso de aplicar todos esses extras na redução das dívidas, seguindo os passos fielmente. Sétimo, não acumule dívida nova. A única forma que conheço de não acumular dívida extra é pagando à vista, com dinheiro, cheque ou no cartão de débito no momento da compra. Isso traz à tona a questão dos cartões de crédito. Não creio que o cartão de crédito seja inerentemente um pecado, mas é perigoso. As estatísticas mostram que as pessoas gastam 1/3 a mais quando usam o cartão de crédito em vez de dinheiro, porque não sente estar realmente gastando dinheiro, já que estão usando um cartão plástico. Só que a cobrança chega depois. Conforme um comprador falou para o outro: gosto muito mais de cartões de crédito do que de dinheiro, porque eles me permitem comprar muito mais. Quando comecei a estudar sobre dívidas, eu possuía vários cartões de crédito. Tinha um bom emprego, um status, então todas as empresas enviam os cartões de crédito para a gente. Atualmente, só tenho um. Por hoje saber usar, e às vezes sou estimulado a comprar, devo estar sempre vigiando para não fugir do orçamento. Quando analiso a situação financeira das pessoas com dívidas, uso uma regra simples para apontar se os cartões de crédito são perigosos demais para eles. Se não pagam a quantia total devida ao final de cada mês, encorajo a fazerem a cirurgia plástica. Qual é a cirurgia plástica, pastor? Qualquer tesoura boa serve para isso. Corte seus cartões de crédito e jogue fora. Eu tenho apenas um cartão de crédito. Não posso usar mais do que um. Por quê? Porque vou ser induzido. Não quero limite alto no meu cartão de crédito. O cartão de crédito é apenas uma ferramenta para aprimorar a minha vida comercial, não para me estimular a gastar. Oitavo, seja satisfeito com o que você tem. Vivemos numa cultura cuja indústria de propaganda tem maquinado com poder e sofisticação métodos de persuadir o consumidor a comprar. Frequentemente, a mensagem tem a intenção de criar um descontentamento com aquilo que temos. E quando estamos descontentes do que temos, então nós seremos tentados a ter o que não podemos. Uma companhia americana abriu uma fábrica nova na América Central porque a mão de obra era barata e abundante. O início da fábrica correu com tranquilidade até os trabalhadores receberem seus primeiros pagamentos. No dia seguinte, nenhum dos habitantes do vilarejo compareceu ao trabalho. A gerência esperou 1, 2, 3 dias. Nenhum deles ainda voltara ao trabalho. O gerente foi procurar o chefe da vila para conversar a respeito do problema. Por que deveríamos continuar a trabalhar? Perguntou o chefe em resposta ao questionamento do gerente. Estamos satisfeitos. Já ganhamos todo o dinheiro que precisamos para viver. A fábrica ficou inativa durante 2 meses, até que alguém teve a ideia brilhante de enviar catálogos para compra via postal a cada morador do vilarejo. A leitura dos catálogos criou desejos novos dos moradores do vilarejo. Logo retornaram ao trabalho e não houve problemas de falta de emprego desde então. Essa técnica de nos envolver a gastar mais do que o que precisamos é antiga. Considere 3 fatores. Quanto mais televisão você assiste, mais você gasta.
Quanto mais olha revistas, catálogos, sites, mais você gasta. Quanto mais você for às lojas, ao shopping, ao comércio, mais você gasta. Nossa família é uma prova evidente disso. Quando meus filhos, de repente, desejam um objeto ou um prato de um determinado restaurante ou supermercado, já sei que eles viram uma propaganda, ou na televisão, ou na internet, ou em algum catálogo. Com certeza, limitar o tempo na televisão limita também os nossos desejos. 9º passo: considere uma mudança radical em seu estilo de vida. O número crescente de pessoas diminui suas despesas de modo significativo para se livrar das dívidas com mais rapidez. Algumas venderam suas casas, se mudaram para outras menores, alugaram apartamentos ou foram morar com outros membros da família. Muitas têm vendido os carros que têm, prestações mensais altas, e comprado carros usados baratos para se livrarem das dívidas. 10º e um dos principais passos: não desista. Desde o início, reconheça que haverá centenas de razões pelas quais você deverá desistir ou postergar seus esforços para se livrar das dívidas. Não caia na tentação de não continuar firme em seus compromissos. Não pare até que tenha alcançado seus objetivos, até que você tenha liquidado, tenha se livrado das dívidas. Lembre-se de que sair das dívidas é um trabalho bem difícil, mas a liberdade que você terá valerá a pena. Ou você acaba com as dívidas, ou as dívidas acabarão com você. Quero repetir aqui os 10 passos para memorizar. E se você interessar neste material, eu escrevi, eu estava aqui acompanhando meus próprios escritos que fiz há alguns anos. Um livreto, Como Livrar-se das Dívidas. Se você tiver interesse, se você mandar no meu e-mail, não no WhatsApp, nem no Facebook, se você mandar no meu e-mail, eu te respondo. Bispo Rinaldo Job com 2 O, @hotmail.com. Eu lhe envio gratuitamente esse material. Repetindo os 10 passos e vamos encerrar esta live. Primeiro passo: ore. Segundo passo: estabeleça um orçamento por escrito. Terceiro passo: relacione todos os seus bens. Quarto passo: relacione seus compromissos, tudo que você deve. Quinto passo: estabeleça um programa de adiantamento de pagamento para cada credor. Sexto passo: considere um aumento de orçamento. Sétimo passo: não acumule dívidas novas. Oitavo passo: seja satisfeito com o que você tem. Nono passo: considere uma mudança radical em seu estilo de vida. 10º passo: não desista. Amém? Ou você acaba com as dívidas, ou as dívidas acabarão com você. Que Deus te abençoe. Espero que esta mensagem possa lhe ajudar. Compartilhe, envie para alguém que necessite. Eu posso lhe garantir, mais de 87% dos brasileiros devem, de alguma forma, devem. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa ajudar você em 2019 a não ser um escravo da dívida, da vergonha, do nome negativado e da crítica. Em nome de Jesus, um abraço e um beijo no seu coração. Até a próxima.